Olá, bem-vinda, bem-vindo. Hoje estou aqui então para falar sobre ressignificação. Ressignificar esse chavão que nós tanto ouvimos, principalmente nos terapeutas, no coach e tanto na área hoje em dia, na área do comportamento humano e do desenvolvimento humano. Fartamos de ouvir falar neste chavão que se calhar vai pensar assim, mas isso é o quê? O que é que isso quer dizer? Ressignificar, transmutar, transformar. Mas isso na minha vida é o quê? Na prática isso quer dizer o quê? Se nós formos ao dicionário, vamos ver que ressignificar quer dizer dar um novo sentido a algo ou a alguém que já existe. Mas o seu significado vai muito além desta definição. Nós vamos usar a ressignificação dentro da perspectiva das ciências humanas e do desenvolvimento humano. Indica uma mudança na percepção de algo que já passou. Ou seja, ressignificar é como se fosse uma maneira de transformar acontecimentos menos bons numa aprendizagem ou numa motivação ou em algo positivo. A vida e viver é estar sujeito a passar por momentos menos bons e que muitas vezes não estão sob o nosso controle. Então nós temos que reagir a certas circunstâncias e a forma como nós vamos reagir a essas situações é uma escolha e cabe a si decidir se vai deixar de ter uma crise emocional ou se vai aprender ou se vai apenas lamentar ou vitimizar dessa situação. Eu sei que existem alguns episódios muito difíceis de ressignificar. É verdade, há situações muito graves, por exemplo, a perda de um ente querido é realmente o luto. Como é que nós podemos transformar isto em algo positivo? Mas pense desta forma: se nós pensarmos como uma pessoa que nos deixou, será que gostaria de nos ver a chorar? Será que gostaria de nos ver tristes? E se pensarmos como ela, se calhar até é uma homenagem que lhe fazemos, será que ela ia gostar que nós tivéssemos o tempo todo sem forças para seguir em frente? Ou será que ia preferir muito mais assistir a alguém e ver alguém que tem saudade, mas que se consegue reerguer e continuar o seu caminho? E é esta perspectiva. Mesmo que a realidade não o pareça, é muito mais fácil porque há sempre uma alternativa. Você é que decide se vai ficar triste e remoer o passado ou vai encontrar novas razões para sorrir e para olhar o presente e o futuro de todas as situações que acontecerem. E quais são os benefícios desta ressignificação? A ressignificação é sempre o melhor caminho a seguir. Ela ajuda-nos sempre a encontrar saídas, mesmo naqueles momentos em que parece que nada nos consegue consolar. A ressignificação, quando nós temos as situações de dualismo na vida, faz-nos olhar para o lado bom, quando há a sensação que nós só temos coisas más para extrair dessa situação. Então, ela ensina-nos a preferir olhar sempre para o lado positivo e dar prioridade ao otimismo e deixar o pessimismo e então escolher a ressignificação. Conseguimos transformar as tristezas em aprendizagem, fazer das razões de desistir motivos para continuar, aprender a rir de nós mesmos em vez de abafarmos e ocultarmos um sorriso, entendermos que nada acontece por acaso e deixar de ficar a reclamar da vida e das situações, encontrar forças e não nos vitimizarmos, encontrar a motivação e não duvidar das nossas capacidades. Então, como é que nós ressignificamos? Bom, nós podemos fazer esta ressignificação a acontecimentos passados e arranjar algumas formas de pensar de uma forma positiva em relação ao que já passou e tirar boas aprendizagens dessas experiências. Conseguimos olhar para trás e seguir a nossa vida. Então vamos lá às dicas que o ajudam neste caminho. Respeita a própria história. Todos nós temos uma história, uma série de acontecimentos que se foram acumulando e que nos fez chegar onde estamos e ser quem somos. E todo esse passado precisa de ser respeitado, independentemente daquilo que tenhamos enfrentado lá atrás. Pode realmente ter tido algumas crises e ter tido algumas situações bem fortes e bem traumáticas, mas tem que as reconhecer. Somente reconhecendo e aceitando a nossa história é que nós vamos conseguir realmente vislumbrar uma hipótese real de seguir o nosso caminho e de aproveitar os benefícios que a ressignificação proporciona. Vamos observar o futuro
e ver o que é que podemos fazer de diferente a partir dos ensinamentos que nós tivemos do passado e da aprendizagem por que passamos. Então vamos traçar objetivos a curto, médio e longo prazo e definir estratégias para chegar lá. Para quem possa estar também meio perdido neste momento na vida, uma dica. Defina uma lista de prioridades e estabeleça um período de tempo para conseguir alcançar essas metas. Imagine um desejo que você muito profundo que você tem, uma promoção ou ganhar mais, um melhor emprego. Então primeiro veja quais são os passos necessários para conseguir esse sonho. Depois de ter essa análise, então inicie o seu percurso para chegar àquilo que deseja. Inicie o seu percurso de conhecimento para conseguir lá chegar. Vai ter uma nova perspectiva e assim é possível alternar e encontrar alternativas e retomar a vida onde ela ficou. E graças à ressignificação das experiências e ao encontro dentro de si mesmo, você consegue encontrar as ferramentas necessárias para encontrar em si a felicidade. O perdão e a aceitação também é muito importante. Primeiro, nós precisamos passar por duas fases principais no processo de ressignificação. É encontrar o perdão e, consequentemente, a aceitação. Quando nos aconteceu algo menos bom, é natural que nós nos culparmos. Nós temos a tendência de pensar que poderíamos ter feito diferente e mudar a realidade que aconteceu e que foi imposta, mesmo que as coisas não estivessem sob o nosso controle. Mas quando nós nos perdoamos, certamente iremos perdoar também os outros, aceitamos o que aconteceu e conseguimos então seguir com a nossa vida para a frente. E isto é muito importante para nós conseguirmos seguir e conseguirmos alcançar os nossos objetivos e a transformação que tanto desejamos. Nós temos que ter a consciência que não são tarefas complicadas, mas que são tarefas que exigem alguma maturidade. Apenas acredite no seu potencial, faça a sua prática diária e constante. Porque quando aprender a perdoar-se e perceber que não tem poder sobre determinadas circunstâncias, deixe então um caminho aberto para que daqui para a frente seja de acordo com aquilo que acredita que é melhor para si. Podemos usar terapia, o apoio de terapeutas ou o apoio de coaches para a ressignificação e realmente este suporte pode ser uma grande ajuda a ressignificar e a alcançar novas perspectivas. Porquê? Porque estes técnicos usam metodologias que desenvolvem competências comportamentais que permitem que você vá analisar o mundo e as situações de outra forma e vá ter um foco muito maior no que há de positivo. E com esta metodologia, o ato de ressignificar é um exercício para você pensar naquilo que há de positivo e encontrar um incentivo para ir ao encontro dos seus objetivos. E é nesta metodologia que o terapeuta e o coach se baseiam para o ajudar. Vou-lhe dar 3 exemplos de como realmente é possível fazer esta ressignificação e como é que você pode dar estes passos. Uma dica, um exemplo, ficar sozinho. Ficar sozinho não é necessariamente algo ruim. Muitas vezes a nossa própria companhia é muito mais proveitosa do que estar ao lado de pessoas que não nos fazem bem, que são aquelas pessoas tóxicas ou relações tóxicas que só nos trazem efeitos negativos. E então, neste momento, é muito mais preferível ter momentos de solidão e usá-los como uma oportunidade para refletir sobre as atitudes, decisões e sobre a vida em geral. Claro, o ser humano são seres sociáveis e tem uma grande necessidade do contacto interpessoal, mas não devemos estar sempre a projetar a nossa felicidade nos outros ou não devemos precisar de estar sempre com alguém 24 horas por dia. A solidão, muitas vezes para isso, pode ser bastante útil. É uma forma de desligarmos do mundo externo e encontrarmos as nossas fontes de inspiração internamente. Segunda dica, quebrar as regras. Não aquelas regras que nos levam a cometer infrações, não é?
Mas se nós sabermos que podemos quebrar algumas regras, leva-nos a muitas vezes a conseguir o sentimento de igualdade perante muita gente e leva à transformação da nossa vida para melhor. Sentir que deixamos de ser escravos dos direitos ou de outras situações de liberdade de expressão, etc., são realmente padrões que nos podem trazer benefícios. Quando nós sentimos que podemos realmente quebrar algumas regras, nós sentimos que conseguimos ir em encontro à nossa própria ética moral e conseguimos expandir a nossa criatividade. Por exemplo, os artistas, os cientistas, são muitas pessoas que quebraram muitas regras e por isso conseguiram chegar onde chegaram. E temos vários exemplos na história de várias pessoas notórias que quebraram estas regras para conseguir atingir os sonhos ou provar aquilo que acreditavam. Logo, se olharmos para estes exemplos, não tenha medo de lutar pelo que acredita, mesmo que para isso tenha que quebrar ou ressignificar algumas regras. Não tem problema, desde que não seja nada que o leve a cometer delitos. Não se enquadrar durante grande parte da nossa vida, nós tentamos nos enquadrar num determinado nicho ou num determinado grupo de pessoas e às vezes a tentativa por encontrar as pessoas com quem temos afinidades, que pensam e agem da maneira próxima da nossa, que compartilham os mesmos valores que nós, às vezes é algo que nos às vezes frustra, porque não existem dois seres humanos idênticos. Por isso, quando nós não fazemos parte de nada ou não nos sentimos enquadrados em nicho nenhum, não é de todo algo que seja preocupante. Pode ser realmente um sinal que você é apenas uma pessoa inovadora e que não se encaixa em parâmetros e em situações pré-estabelecidas. Aqui até pode tirar a hipótese de explorar o seu próprio mundo, as suas próprias ideias e formas diferentes de analisar e encontrar algo novo. E isso pode realmente ser algo bem gratificante para si e que lhe pode ser uma grande ajuda no caminho da ressignificação. É uma boa forma de tentar ser feliz, de mudar o significado de muitas experiências por que passou e permitir que elas se transformem em algo positivo. Porque a mudança só depende de nós mesmos. Mesmo que nós não possamos alterar o passado, não conseguimos, temos sempre a possibilidade de decidir como vamos lidar com o presente e com o que está para vir. Por isso pense nisto. E por mais difícil que lhe possa parecer, procure sempre ver o lado positivo das situações. Essa simples mudança de ponto de vista pode fazer toda a diferença no seu dia-a-dia. Não tenha a menor dúvida e vai fazer. E agora diga-me, comente. Você já ressignificou alguma situação que já viveu? Como é que foi? Diga-me então nos comentários e conte-me mais sobre essa situação e sobre essa sua experiência. Se gostou, ponha like, subscreva o nosso canal se ainda não faz parte e compartilhe. Gratidão imensa. Fiquem bem. Um beijinho muito grande.